Mas quem estabeleceu esses apóstolos, apóstolo Honório, às vezes no início era pastor Honório, e depois passou a ser apóstolo Honório, e depois passou a ser profeta Honório. Hoje é comandante dos territórios espirituais. Mas é evangelista, é profeta, é líder, é doutor. Tudo isso, quem lhe estabeleceu nessas formas? Como eu não sou discípulo de Jesus, eu não conheço Jesus, eu não vivi no tempo de Jesus, eu não sigo a doutrina de Jesus, eu sigo a doutrina de Jesus, da revelação que Jesus Cristo deu ao profeta Cacó Filipe nesta geração, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, mesmo lá em Nazaré, não está. Cacó Filipe, na revelação que ele recebeu, o sexo, um homem de Deus, não estava falando de um servo do diabo, um homem de Deus tem que fazer uma coisa de 3 vezes por semana, não pode passar, e uma vez só cada dia, e não pode ir de trás como um cão, e não pode levar a sua esposa a estar em cima de ti enquanto você é um homem, e não pode chupar as mamas da sua esposa, se colocar no lugar de bebê. Nunca iniciei uma entrevista com bebendo água, mas desta vez eu trago uma garrafa maior, porque tudo indica que isto vai aquecer. Seja bem-vindo ao Sem Rodeios. Gente boa, depois de muito tempo sem gravar, aqui estamos para mais um Sem Rodeios. E não podíamos iniciar da melhor forma que cutucar ou beliscar aquele que é crente ou naquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Hoje trago para o Sem Rodeios o Samuel, ele que é discípulo do apóstolo Cacó Filipe, profeta Cacó Filipe, certo? Sim, sim. E ele afirma que todos nós já estamos condenados ao inferno, só estamos à espera da data. Sr. Samuel, seja bem-vindo ao Sem Rodeios. Muito boa tarde, agradeço o convite por estar aqui para falar somente da parte da palavra de Deus. Samuel é discípulo do profeta Cacó Filipe. Sim, eu sou discípulo do único e verdadeiro profeta que Deus enviou nessa geração, que é o profeta Cacó Filipe. O resto são do diabo Satanás. O único profeta enviado pelo Jesus Cristo. Sim. O resto são o quê? O resto que se diz servos de Deus são servos do diabo Satanás. Samuel, você está a dizer que todos que estão a acompanhar esta conversa e que não seguem o apóstolo ou o profeta Cacó Filipe estão a servir ao Satanás? Sim, porque não há outra maneira de servir o verdadeiro Deus, além de acreditar naquele que o verdadeiro Deus enviou. A Bíblia mostra muito bem isso em João capítulo 6, versículo 28, João capítulo 13, versículo 20, Segundas de Crônica 20. A única maneira de acreditar em Jesus Cristo verdadeiro é acreditar naquele que ele enviou. Somente isso. E quem nos garante que o profeta Cacó Filipe é enviado por Jesus Cristo? O profeta Cacó Filipe reúne todos os requisitos de um profeta verdadeiro, como os profetas da Bíblia. Quais são esses requisitos? Um profeta verdadeiro tem que ter um dia que Deus lhe chamou para a obra, e ele é chamado e comissionado num dado dia, e ele tem que mostrar nas escrituras passadas de onde fala do ministério que ele vem para cumprir, e ele tem que trazer uma mensagem destinada à sua geração, que é o serviço que Deus lhe enviou para fazer na terra. Fora disso, não há outros requisitos. A Bíblia mostra isso. Se você me permitir, ao longo da entrevista, eu vou explicar de acordo com os profetas mensageiros da Bíblia. Explique agora. Os profetas mensageiros da Bíblia, posso tomar o exemplo de 1, 2 ou 3. Por exemplo, a Bíblia falava de Moisés, antes de Moisés aparecer. E quando Moisés apareceu, Moisés não surgiu, mas sim, ele foi chamado na experiência de sarça, e ele foi comissionado, ele foi dado uma mensagem, que está contido nos 5 livros de Moisés.
Daniel, na beira do rio, ele recebeu o chamamento e comissão. E temos o fruto dele, que é aquilo que Deus lhe deu, que é a sua mensagem. Jesus Cristo é a mesma coisa. E Jesus Cristo mostrou em Lucas 4, versículo 17 a 18, que Isaías falava de mim. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 a 3. E João Batista também mostrou... Desculpa lhe cortar. Sim, sim. Fale-nos em que momento foi chamado o Caco Filipe. Eu vejo aqui, num livro, acredito que seja uma Bíblia vossa. Não, é uma brochura. É uma brochura vossa que vem fala do sobre livro do profeta Caco Filipe. Sim, sim. Diz assim: como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993, Caco Filipe, um homem que nunca esteve em uma igreja, recebe uma visão, a visitação de um anjo e de um cordeiro. E depois diz, o cordeiro falava com ele em um idioma desconhecido e que lhe dá a mensagem em cumprimento do clamor de Mateus 25:6 para a salvação da humanidade. Como é que ele, o Caco Filipe, conseguiu entender a mensagem se esse cordeiro falava num idioma em que ele não entende? Caco Filipe foi dito aos 24 de abril de 1993 que você não compreende hoje, mas num tempo determinado você compreenderá e você pregará o que você não foi ensinado com ninguém. E em 2002, foi chamado aos 24 de abril de 1993, e em 2002, Deus lhe disse para começar a pregar aquilo que ele está a pregar, que traz a vida para esta geração. Foi um idioma desconhecido. Naquele momento, Deus não disse a Moisés tudo na experiência de sarça, não, mas lhe mostrou, lhe chamou e lhe comissionou. Mas num tempo determinado, Moisés começou a pregar a mensagem através da revelação. O 24 de abril de 1993 é o início da revelação de Deus. É o data que o profeta Caco Filipe foi chamado e comissionado. Quem testemunhou esse chamamento? Quem esteve lá? Muito obrigado a pergunta. Eu disse muito bem que Caco Filipe reúne todos os requisitos de um profeta verdadeiro como os profetas da Bíblia. Ninguém estava na experiência de sarça, mas através da mensagem que Moisés trouxe, mostra que na verdade ele na experiência de sarça recebeu algo. Ninguém viu a voz de Deus no caminho de Damasco, mas somente Paulo. Mas a mensagem de Paulo, as 14 cartas que Paulo escreveu, é o fruto de Paulo. Porque Jesus disse muito bem, em Mateus 7,15, que vocês conhecerão o árvore pelos seus frutos. E o fruto de Paulo é a mensagem. O fruto do profeta Caco Filipe hoje é a mensagem do profeta Caco Filipe. É aquilo que mostra que, na verdade, o profeta Caco Filipe foi enviado com Deus para a salvação da humanidade hoje. E a natureza mostra isso, que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás, porque não tem uma mensagem. Assim que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo, qual é a igreja que nós devemos seguir, do seu ponto de vista, já que todas elas são do diabo? Muito obrigado. Se não há Deus, não há um profeta mensageiro na terra. A Bíblia mostra que não há Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 8, Juízes capítulo 3, versículo 15. Se não há um profeta na terra, não há igreja. A igreja com nome é uma empresa para enganar o povo. A igreja com nome não existe. É uma empresa como Shoprite, Pepe. Calma. Sim. Igreja que tem nome é empresa. É uma empresa. Estamos a dizer que Católica, Assembleia, Apóstolo, Verde Apóstolo, 12 Apóstolo, Metodista, essas são empresas. São teatro do diabo Satanás. São empresa para ganhar dinheiro e conduzir as almas para o inferno. Meu colega, peço para dar um close no Samuel. Está fechado. O que você está a dizer é muito grave. Está a acusar igrejas de serem empresas. Está ciente disso? Sim. E podemos divulgar este vídeo. Não tenho dúvida nisso. Sim. O que está a querer dizer é que esses líderes religiosos só se aproveitam dessas igrejas para angariar fundos. Sim.
Por exemplo, na Bíblia, se você abre a Bíblia, você alguma vez já viu o nome da igreja? Não existe. Abacuque, Sofonia, Moisés, Malaquia. Toda a Bíblia fala dos mensageiros que Deus enviou para a salvação da humanidade. Se você ouve pastor, apóstolo, doutor, evangelista, todos esses são sacerdotes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento são apóstolos, são os ministérios de Efésios 4:11. Quem estabelece ele? É o profeta mensageiro da geração. Ele é que estabelece discípulo e apóstolo e tudo o que você vê na igreja verdadeira. Mas quem estabeleceu esses apóstolos? Apóstolo Honório, às vezes no início era pastor Honório, e depois passou a ser apóstolo Honório, e depois passou a ser profeta Honório. Hoje é comandante dos territórios espirituais. Mas pode ser evangelista, é profeta, é líder, é doutor. Tudo isso, quem lhe estabeleceu nessas formas? Porque para ser um servo de Deus, Hebreus 5:4 disse: ninguém se toca a si mesmo nessa obra santa, mas a pessoa tem que ser estabelecido como foi no Arão. Como é que foi estabelecido Arão? Arão era um verdadeiro sacerdote. Foi estabelecido em Levítica 8, Levítica 9, diz que Arão foi estabelecido com seus filhos pelo Moisés. A única maneira hoje de você ser um servo de Deus é você acreditar naquele que Jesus Cristo enviou para você ser estabelecido pelo profeta Cacó Filipe, que é o único e verdadeiro profeta nesta geração. E a outra maneira de ser servo de Deus não existe. Somente você vai ser servo de diabo através da escola bíblica. Toda a escola bíblica é do diabo, Satanás. Calma. Eu não domino muito a Bíblia. Ok. Mas posso lhe garantir que não trago aqui os versículos comigo. Sim. Mas em livro de Atos há várias passagens que mostram que Jesus Cristo deixou os seus discípulos para continuarem a pregar o evangelho na terra. Sim, sim. Deixou os seus discípulos. Sim, sim. Agora, quando você diz que todas essas igrejas são falsas, todos esses líderes religiosos são falsos, São encarnação de são Satanás. encarnação de Satanás. Sim, sim. Você está a afirmar que o que vem no livro de Atos, em que os apóstolos de Jesus Cristo continuariam a dar seguimento ao seu trabalho, é tudo uma farsa. Não, não é uma falsa. Jesus Cristo deixou os apóstolos para fazer o trabalho. E não seria... Isso é verdadeiro. Mas eu te pergunto, calma, essas igrejas que existem, não seria segmento daquilo que foi deixado pelo Jesus Cristo? não, o Jesus Cristo era o único, com uma única doutrina para os apóstolos. Mas a Igreja Católica tem a sua doutrina, adora a Mãe Maria. Adventista sétimo dia não come porco, não acredita que Jesus é Deus. Testemunho de Jeová pode beber, mas juntar a bebida com Sprite. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles não acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz, diz que morreu na madeira. A Assembleia de Deus, a mulher prega lá, mas a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. E eles batizam por Trindade. Cada igreja tem a sua doutrina. Os discípulos de Jesus, será que tinham as doutrinas diferentes? Não, porque toda a doutrina que eles pregavam era a doutrina de Jesus Cristo. Mas não esqueçam algo. Timóteo, Tito, Filemão não foram discípulos de Jesus. 20 anos depois, Jesus partiu em ano 33. E Paulo foi levantado em ano 53. Mas os discípulos, Tito, Timóteo, Silvano, Filemão, não foram discípulos de Jesus, foram discípulos do mensageiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo, que era Paulo. Como eu não sou discípulo de Jesus, eu não conheço Jesus, eu não vivi no tempo de Jesus, eu não sigo a doutrina de Jesus, eu sigo a doutrina de Jesus, da revelação que Jesus Cristo deu ao profeta Cacó Filipe nesta geração, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, mesmo lá em Nazaré, não está. Jesus de Nazaré, mesmo Nazaré não está. Não está em Nazaré. Como profeta, eu sou discípulo do profeta Cacó Filipe, que existe hoje, nesta geração. Se você tem uma pergunta, pode perguntar a Jesus Cristo de Nazaré. Não é possível. Timóteo, Tito e Filemão, as perguntas colocava ao Paulo, que era o mestre dele. Você pergunta ao Cacó Filipe, ele te responde? Sim. Como? Como quer dizer? Como é que faz? Se você diz que eu não tenho como colocar perguntas a Jesus Cristo, porque não está aqui entre nós. Sim. Eu agora lhe pergunto. Você coloca questões ao seu profeta Cacó Filipe? Nós todos discípulos do profeta Cacó Filipe. O profeta Cacó Filipe é o nosso mensageiro, é o nosso irmão. Temos o número do profeta Cacó Filipe. Se você quer falar com o profeta Cacó Filipe, pode falar com ele. É o teu profeta.
É como News, no tempo que fazia as campanhas, ele não era presidente para aqueles de renome, aqueles daquele partido, mas logo que ele ganhou as eleições, ele é presidente para todos. O profeta Caco Filipe, mesmo você não acreditar nele, é teu profeta. É como Noé ia sair de ti, você podia entrar na arca para ser salvo ou não, mas Noé era o profeta de toda a humanidade. Não, eu não disse que acredito ou não acredito, eu estou em cima do muro. Não vou dizer se acredito ou não no Caco Filipe. Sim, sim. Mas a minha dúvida é, todos os profetas ou apóstolos que têm aparecido nos últimos tempos dizem-se ser mensageiros de Deus. A minha dúvida, e acredito que seja dos internautas, é o que nos garante que não é mais uma manobra do Caco Filipe para se estabelecer como um único profeta. Porque tivemos tantos outros que, não vou citar nomes, mas o Samuel já citou alguns, que se afirmam como seguidores, discípulos, profetas, servidores de Deus, servos de Deus, para uniformizar isso. E o que nos garante que isso tudo que estamos aqui a tratar não é um marketing para o Caco Filipe se estabelecer? Não, veja só, eu quero ser ministro da província de Maputo e você pode querer ser ministro da província de Gaza, mas se o News não te estabeleceu, vai ser? Vai ser? Não. Há uma maneira, há uma condição para você ser um servo de Deus. Eu já mostrei. Para você ser um apóstolo, discípulo, evangelista, um dos ministérios de Efésios 4:11, Deus tem que te estabelecer através de uma mão na terra, que é o profeta mensageiro. Toda a Bíblia mostra isso. Eu posso mostrar isso de Gênesis a Apocalipse. Você fala tanto da Bíblia. Essa já que você chama de servo de Deus, mensageiro de Deus. Quem lhes estabeleceu como apóstolo? Se eles são mensageiro, como Caco Filipe, ok. Qual o chamamento? Que apresenta o chamamento e comissão e a mensagem. Esse é um mandato. Gente boa, já estamos na época de festas. Trago aqui uma proposta de uma t-shirt com qualidade. Snell Piment, da marca Snell Piment. Para o seu Natal, está aqui uma boa proposta, quer estar fashion, não sabe o que oferecer ao seu parceiro, à sua parceira. Está aqui uma boa opção, entre em contato através dos números que aparecem aí no rodapé. Para o Réveillon também temos uma boa proposta. Essa t-shirt branca já personalizada, da marca Snell Piment. Podem encomendar também através dos números que aparecem aí no rodapé. E se você diz, olha, eu não quero t-shirt para Réveillon nem para o Natal, quero para o meu dia a dia, temos várias opções, várias mesmo, em várias cores. E uma das propostas que temos aqui é este preto, muito bonito. Não é marketing, pessoal, é que de facto é bonito. Vou aproveitar até passar uns trechos do vídeo que fiz com Slim Nigga com uma das t-shirts, só para apreciar o quão bonita é a t-shirt. Então, gente boa, é isso. Samuel, você teve seu tempo para falar, eu fui questionando uma e outra coisa. Eu fui apreciando também a brochura do Caco Filipe e eu fiquei com muitas dúvidas, que acredito que são as dúvidas do povo, do nosso público. A primeira coisa que eu vou lhe perguntar é sobre dízimo. Falou aqui que as igrejas que têm nomes são empresas. Na vossa igreja, não sei se é igreja ou o quê, de Caco Filipe, não há dízimo? Sim, em Deus existe o dízimo, mas não da forma como você vê nas igrejas, como cobradores de chapa. Não, calma, Filipe. Oh, Samuel. Dízimos das igrejas são a semelhança de cobradores de chapa? Sim. Todo pastor que para no púlpito dizer que já chegou a hora de dar dízimo ou oferta é um ladrão. Eu entendo que há dízimo e é oferta, é ofertório, é isso? É sim, oferta, sim. ofertório. Eu disse que todo pastor que para no púlpito dizer que já chegou a hora de dar dízimo ou oferta é um ladrão, é um cobrador na colheita de Deus, como um chapéu. Sim, sim. E como é que é feito lá no Caco Filipe? É feito de acordo como diz a palavra. O dízimo não é de você e pastor é Deus. É de você e Deus. Isso significa que o dízimo, o pastor não pode vir te reivindicar sobre o dízimo. Você que tem que tirar o dízimo para Deus. Não pode ter tempo. Já chegou a hora de dar dízimo e oferta.
Eles fazem isso porque, principalmente as igrejas evangélicas e todas as igrejas, tiram muitos dízimos. Tem um dia dos dízimos que é o primeiro domingo, que é o dia que tira os salários dos pastores. Eles estão a cobrar, porque todos esses pastores aqui são empresários. Todo homem que funda uma igreja é um fracassado da vida. Afundou uma empresa, vender o nome de Jesus Cristo. Samuel, Quero dizer alguma coisa que você não sabia. Fala. Todas as igrejas falam de Jesus Cristo diabólico. Os demônios hoje, os anjos caídos do diabo Satanás, que operam nas igrejas, que operam milagres e curas, são charados de Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo verdadeiro que eles falam. Ainda não me respondeu a minha questão. Como é que é feito o dízimo lá no Cacó Filipe? É feito de acordo como diz a palavra. O capital dos pastores, que é Malaquias 3:10, diz que traga os vossos dízimos na casa do Senhor, para ter mantimento na casa do Senhor. Não ter mantimento na casa do pastor. Se nós sair aqui e entrar em cada igreja que existe aqui de uma denominação, nós já devemos ter comida lá. Mas a comida está em casa do pastor. Mas todos os dias fala da benção. O dízimo é feito de acordo com como conduz a palavra. Você pode tirar dízimo, mesmo se você não frequenta uma igreja, mesmo qualquer pessoa tem direito de tirar o dízimo. Se eu não frequento uma igreja, como é que tiro o dízimo? Por exemplo, se você não frequenta uma igreja, é tirar a parte do Senhor. Pode dar aos pobres. Ok. Sim. Agora, eu ainda vou voltar para a questão do dízimo, mas há um outro assunto que também quero tocar aqui. Circulou vídeo de discípulos de Cacó Filipe a queimarem Bíblias. Ok. Por que queimaram aquelas Bíblias? Sim, são falsas versões da Bíblia. Nós não queimamos a Bíblia, mas queimamos as Bíblias. Se não existe deuses, existe o único Deus, o Salvador de toda a humanidade, o Criador do céu e a terra. Se esse Deus, existe o único Deus, significa que esse único Deus tem uma única Bíblia. Estás a perceber, né? Mas não pode haver versões diferentes. Eu mostrei no primeiro da entrevista, na primeira minha introdução da entrevista, eu disse muito bem que a Bíblia do Testemunho de Jeová não existe a palavra cruz. Está a perceber, né? Não existe a palavra Senhor Jesus, não. Existe a palavra madeira. Aquilo que é a doutrina da igreja, aquela Bíblia é uma falsa versão. Está a perceber, né? Como há outras igrejas, cada igreja tem uma falsa versão, como King James, João Ferreira Almeida, Luís II, são obras de teologia, e a teologia é do diabo Satanás. O símbolo da teologia é duas línguas. E outra língua fala a verdadeira coisa, e outra língua fala a falsa coisa. Essa é serpente. É o diabo Satanás. Nós queimamos as falsas versões da Bíblia, porque nós não tratamos como Bíblia, tratamos como livros da perdição. Em Atos 19, conhece Atos 19:19? Em Atos 19:19, os apóstolos também queimaram as falsas versões dos livros, dos evangélicos, daquilo ali, mas daquilo ali. Como são os evangélicos, são as mais... Essas igrejas são as imagens das igrejas que existiam no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, que eram fariseus, saduceus, herodianos. Não há diferença. E eu tenho muitas questões para lhe colocar, mas estou a tentar gerir aqui o tempo. Sim, sim. E sobre sexo, que os discípulos de Cacó Filipe dizem que é pecado, assistir futebol é pecado, e ainda afirmam uma coisa mais crítica ou mais grave, a meu ver. Quer dizer que todos nós já estamos condenados ao inferno. Ao começar do sexo, vou terminar da condenação para o inferno. Ao começar do sexo, o sexo foi criado com Deus lá no passado, mas não era aquilo que nós vemos hoje. Leia bem Cacó capítulo 23, capítulo 24. Por que tenho que ler Cacó e não Bíblia? Sim, mesmo a Bíblia, eu posso ler a Bíblia. Okay. A Bíblia mostra vários sítios que o tal homem conheceu a sua esposa e ela concebeu.
Está a perceber? Não existe um sítio que está escrito que elas divertiram, não. E ela concebeu. Significa a importância do sexo é fazer uma mulher conceber. E a maneira de fazer sexo, quem pode te conduzir à verdadeira maneira é o profeta mensageiro. Por quê? Porque Deus usa um humano para falar com os humanos. Você não sabe qual é a língua de Deus. Então, mas quando para Deus te mostrar o verdadeiro caminho, Ele tem que usar um homem como Cacó Filipe hoje para te dirigir. Cacó Filipe, na revelação que ele recebeu, o sexo, um homem de Deus, não está falando de um servo do diabo, um homem de Deus tem que fazer uma coisa de 3 vezes por semana, não pode passar, e uma vez só cada dia, e não pode ir de trás como um cão. E não pode levar a sua esposa a estar em cima de ti enquanto você é um homem. E não pode chupar as mamas da sua esposa, se colocar no lugar de bebê. Samuel, está a dizer que primeiro para fazer sexo tem que falar com o Cacó Filipe, é isso? Tem que conhecer a via traçada por Deus na sua geração. Ok. Que essa via é a revelação do profeta Cacó Filipe, que o profeta Cacó Filipe recebeu nesta geração. E não posso fazer sexo anal, o que dizia, vir de trás. Não. Isso é uma prática satânica. É pecado. Todo homem que faz isso é um homossexual. Então, e não podemos fazer sexo usando posições sexuais. Mulher vir por cima e vice-versa. Não é uma prática satânica. Yeah, what's up, people? Eu sou o Slim Nigga, que é Espanha Escoçana, e queria convidar-vos para aderir às camisetas do Snell Pimente. Os números estão aí no rodapé. Adiram uma t-shirt como essa e fique fashion, fique totoso, fique bonito, fique gostoso, fique uau! Adiram a nossa marca Snell Pimente e fré! Slim, onde tens andado, estás no game ou não? Se ainda vai lançar o álbum, se ainda vou rapar mesmo camuflado. Ok, Samuel, eu deixa-me lá quebrar aqui uns princípios éticos, deontológicos. Eu em verdade digo, Samuel, não posso conseguir fazer sexo 3 vezes por semana. Automaticamente vou ao inferno, é isso? Sim, aquilo ali você pode conseguir, mas agora não vais conseguir porque tens um espírito de sexo dentro de ti. Precisa da libertação total. E a libertação total está na mensagem do profeta mensageiro da tua geração. Você me diz em off que só de ler essa mensagem do Cacó Filipe, só ler, já consigo me livrar dos demônios? Sim, só ler com a intenção de acreditar na mensagem. Você vai receber a libertação total. Ok, eu disse que vou dar no judismo. Eu quero perceber uma coisa. Eu já percebi que no Cacó Filipe também dizimam. O que fazem com esse dinheiro de dízimo? De acordo com aquilo que as escrituras mostram, por exemplo, que é a chave desses pastores, Malaquias 3, 8 a 10, diz que é para ter mantimento na casa do Senhor. É isso que nós temos que usar o dízimo assim mesmo. Ter mantimento na casa do Senhor. Então, mas as igrejas é para ter mantimento na casa do pastor. Então, e o pastor recebe. Vocês compram comida e deixam na igreja? Compram comida para aqueles que têm necessidade na igreja. Compramos comida para nós comer. Fazemos as necessidades da comida na casa do Qual de acordo com as escrituras diz. Qual é o nome da sua igreja? Não temos nomes da igreja. Somos discípulos do profeta Cacó Filipe. Um filho de Deus não tem uma igreja com nome. Basta a pessoa lhe perguntar qual é a tua igreja, ele dizer que sou da igreja X, é um servo do diabo. Eu disse muito bem que aquele que funda uma igreja é um fracassado na vida, fundou uma empresa. Não temos uma igreja com nome. Mas a Bíblia não diz que há uma igreja com nome. Ok, é assim, eu quero fazer uma coisa. Quero desde já convidar líderes religiosos, pastores, a sentarem aqui nesta cadeira. Do outro lado, tendo um dos discípulos do Cacó Filipe, para confrontarmos isso. Desde já sintam-se convidados, pastores, líderes religiosos, a sentarem-se nessa cadeira e confrontarmos essa verdade. Afinal, qual é a verdade? Será que todos de facto vamos ao inferno, como diz o Samuel, discípulo de Cacó Filipe? Não tenho dúvida disso. Qual é a verdade? Estamos a ser enganados nas igrejas? Gente boa, qual é a verdade? Eu quero um pastor, um líder religioso,
para sentar nesta cadeira. Entre em contato com o número que passa no rodapé, vai falar com a produção do Vida e Sucesso e nós queremos dar este seguimento a este assunto. Qualquer pastor que se acha capaz de fazer frente aos discípulos de Cacó Filipe, se nós desde já convidados. E porque o ditado diz que quem cala consente, se não recebermos contatos, ninguém entrar em contato conosco, melhor dizendo, é sinal de que, de facto, o Samuel tem a sua razão, os discípulos de Cacó Filipe têm a sua razão. Deixa a sua opinião, o que achou da entrevista. Samuel, estamos a fechar, não esgotamos todo o assunto, queremos mais conversas. O Sem Rodeios com Samuel vai continuar, com discípulos de Cacó Filipe vai continuar. Está aí o contato, vão ligar e nós faremos questão de gravar essa entrevista e, se possível, faremos uma live para que os internautas possam deixar ficar o seu parecer in loco. Samuel, últimas considerações. Muito obrigado, eu agradeço a entrevista neste momento. A câmera, Samuel. As minhas últimas considerações, eu gostaria de falar a todo mundo que ninguém foi salvo mesmo na Bíblia por seguir a Bíblia ou por seguir um líder religioso ou através de uma religião. Mas todo o Filho de Deus foi salvo através de acreditar naquele que Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, enviou, que hoje é o profeta Cacó Filipe. A Bíblia mostra isso de Gênesis e Apocalipse. Todos que seguem pastor, evangelista, bishop, religiões, vão parar no inferno. Nós estamos aqui para fazer com que qualquer que está bem preparado para mostrar que aquilo que ele acredita que a religião salva pode vir estar num debate conosco, mas eu deixo claro que todas as igrejas são do diabo Satanás, todos os pastores são a encarnação do diabo Satanás. O único e verdadeiro mensageiro para conduzir as pessoas para a salvação nesta geração é o profeta Cacó Filipe. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Como qualquer profeta no seu tempo, foi o caminho e a verdade e a vida. E neste momento, o único e verdadeiro profeta é o profeta Cacó Filipe. Gente boa, eu disse no início da entrevista que não seria fácil. Isso ia aquecer, a minha água já acabou aqui. A Bíblia diz, não sei em qual das partes ou qual dos livros, que existirão falsos profetas, falsos pastores. Quem é falso aqui? Cacó Filipe ou os que já conhecemos? Quero que entre em contato e fale conosco. Existirão falsos profetas. Quem é o falso aqui? Repito, quem é o falso? Cacó Filipe ou os demais? Está aí o contacto, liguem e teremos um debate aqui, acesso. Não sou perfeito, desculpem pelas falhas. A equipa do Vida e Sucesso agradece já o seu like, siga nossas páginas, YouTube, Facebook e apoia a malta a crescer mais. Está aí um número do M-Pesa para fazer o seu donativo. E gente boa, até o próximo vídeo.